Fala pessoal, boa noite, dia 13 de agosto de 2020, vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta quinta-feira, dia que o Ibovespa fechou em queda, o S&P também fechou em queda, petróleo em queda, mas antes quero convidar você a conhecer aqui o site, meu site, eu batizei com esse nome, a Vera Trading, né? averatrading.com, tá aqui o endereço, ó, averatrading.com, tá o link na descrição desse vídeo. Então você descendo aqui, ó, tem dados, alguns exemplos de dados aí, estudos, tem os posts também que eu publico, qual a sua escolha, consumo ou saúde, né, no momento que continua importante durante uma crise, uma fábrica de problemas. E também aqui, ó, o link para o mini curso que está disponibilizado aqui no YouTube, Empreenda no Mercado de Ações, gratuitamente, você vai lá, acessa uma visão básica aí para você que está começando no mercado de ações. E também aqui, ó, o radar. O que é o radar? A gente criou uma ferramenta, tem a ferramenta para mapear as recomendações que estão disponíveis aí nos sites, né? Então tá aqui, ó, a Ambev 3 tem 8 recomendações de compra, né, classificadas como compra, com preço-alvo médio de 16. A gente pega essas 8 recomendações, o preço-alvo de cada uma, divide por 8, e está aqui o preço médio, R$16 para a Ambev 3. Depois tem a B3SA3, com 7 recomendações, Eco Rodovias, Gerdau, Localiza. E mais abaixo aqui, ó, a gente vê também os setores mais recomendados, consumo cíclico, financeiro, ou setor financeiro aqui, com mais recomendações aí, ó. Só que tem 51 recomendações de compra de empresas relacionadas ao setor financeiro contra uma recomendação de venda, no total 52 recomendações. E no final aqui você vê aqui a relação das recomendações, né, por empresa, e você pode pegar aqui o link da recomendação, colar no seu browser e analisar cada recomendação dessa, por quê, olhar com detalhe. O importante aqui é criar uma ferramenta para facilitar. Então, um exemplo, a gente viu ali que a Ambev é a empresa com maior número de recomendações. Então, eu digito aqui em cima, em pesquisar, olha lá, só boto o código dela, a BEV, né, a BEV 3, e aparece aqui o Santander dando indicação de compra, o XP Investimentos neutra, UBS, uma de venda, JP Morgan neutra, e aqui estão os preços-alvos, ó, e também o link para você ver a matéria. Sempre eu dou muita importância a isso, citar a fonte da informação. Não é uma recomendação minha do site aqui, não. É uma recomendação que é apresentada nesses sites aqui, está o link, ó. O link para você consultar a recomendação. Ok, pessoal? Lembrando, o objetivo aqui é informativo e educacional. É importante falar sobre isso. Tem muita gente vendendo mágica, vendendo euforia na bolsa. Então, não se trata de recomendação de compra e venda. A gente faz aqui, eu apresento aqui um fechamento do mercado, o que aconteceu no mercado durante o dia, quais foram os destaques, né, as maiores altas, maiores baixas, a gente estudar, analisar os conceitos de análise técnica, conhecer mais, conhecimento básico para você realizar uma análise crítica mínima para a tomada de decisão. Não terceirize a tomada de decisão. Então, um conteúdo aqui informativo e educacional. Vamos ver como é que fechou o S&P 500. Está aqui, ó, a gente comentou ontem, o S&P 500 aqui, ele trabalhando próximo do topo histórico em 3.395 pontos, não conseguiu superar, aqui está o gráfico diário, ele não consegue superar, e a gente fica na expectativa. Ele fechou hoje com uma queda de 0,20%. Um outro gráfico que eu vou mostrar para vocês, um gráfico que eu acompanho já há um tempo, tá? Já tem bastante tempo que eu acompanho esse gráfico aqui, é o gráfico do Ibovespa dolarizado. Então, eu marquei alguns pontos aqui, maio de 2008, novembro de 2008, olha a crise do subprime aqui, depois a recuperação, e aí a partir aqui, ó, a gente começa a ver alguns detalhes aqui, ó, desse movimento aqui. Primeiro, esses pontos aqui, antigos suportes que funcionam como resistência agora, né? A gente vê que o Ibovespa em 2020 ele chegou a superar essa faixa aqui dos 27.380 pontos, isso dolarizado, e aqui está a crise do subprime. E quando ele retorna e segura justamente aqui na faixa, aqui próximo, trabalhando aqui numa linha de tendência de alta antiga. Para você que ainda não viu esse gráfico, estou mostrando aqui agora, ó, desde setembro de 2002. Tudo isso, pessoal, é referência. Linha não move o preço. Então, a gente vê aqui agora, ele, nessa semana, trabalhando aqui mais próximo aqui da linha inferior, aqui, a base desse retângulo que eu marquei em vermelho. Essa é a situação aqui do Ibovespa dolarizado. Vamos falar agora do
dos destaques aqui, ó, variação no mês, eu apresento esse gráfico aqui, os setores, né, em um universo de 147 ações negociadas na B3, quais são os setores que estão se destacando nessa semana. Então a gente vê aqui o setor de consumo não cíclico, tá? A gente entra aí, poderia entrar o Carrefour, né, Pão de Açúcar, materiais básicos também e tecnologia da informação. Recentemente a grande alta aí da Lynx, né? Uma alta aí superior a 20% em um dia. Então é um setor que está se destacando, mas outros setores não estão performando tão bem, claro, né, como a Lynx, mas está aqui com um setor que tem um destaque aí na semana, uma variação positiva acima de 3%. Aqui eu tenho o índice do Ibovespa, o índice de Small Cap e os outros setores. O tamanho aqui da bolha representa o número de ações que eu tenho naquele setor. Então, o consumo cíclico, você vê que tem uma maior quantidade de ações aqui. Depois a gente tem utilidade pública, né? Aparece também aqui bens industriais e financeiro e outros setores. Destaque negativo, a gente vê aqui, ó, na semana, exploração de imóveis. O destaque negativo, depois vem construção civil e utilidade pública. Então agora vamos olhar o Ibovespa hoje, como é que foi o Ibovespa nesta quinta-feira. O índice fechou com uma queda de 1,62%, ele abriu a 102.118 pontos, chegou a registrar uma máxima em 103.237 pontos. O índice futuro, eu acompanho o índice futuro, por 3 vezes ele tentou superar os 103.500 e não conseguiu. Posso até mostrar para vocês o gráfico daqui a pouco. A máxima, ó, quando ele registrou essa máxima, a variação foi de 1,10%. E a mínima do dia, aí ele recua forte, atingindo 100.187 pontos, quando teve uma queda de 1,89% e fechou a 100.461 pontos, 300 pontos acima, aí, 280 pontos acima. E o volume bom de 24 bilhões, quase 25 milhões, comparado ao volume médio, tudo referência, é importante para reduzir a subjetividade. O que é um volume grande, o que é um volume pequeno? Então, eu procuro fazer essas comparações, identificar, trabalhar com referências para poder classificar. Então a gente vê um volume aqui de 24 bilhões hoje. A oscilação máxima diária é um dia forte, mais uma referência aqui. É um dia forte por quê? Uma oscilação máxima diária de 3.050 pontos. No mês, o índice registra uma queda de 2,38%, no ano uma queda de 13,13%. É o terceiro dia consecutivo, como você pode ver aqui, ó, terceiro dia consecutivo de queda. Nesses 3 dias consecutivos de queda, o índice perdeu 2.984 pontos, uma variação de 2,88%. O fluxo estrangeiro está positivo no mês em 2 bilhões e 400 milhões de reais, mas no ano está negativo 79 bilhões. Das 75 ações que fazem parte do Ibovespa, 16 ações fecharam em alta. E a gente vê aqui a variação para o setor, commodity matéria-prima com queda de 1,47%, varejo e consumo queda de 0,66%, os bancos com queda de 2,56%, o que puxa bastante. Ontem eu mostrei sobre o fato do Itaú, na visão, a gente viu no gráfico junto ali, né, perdendo o nível ali de 25,70, 25,60, isso me chamou a atenção. Construtoras, queda de 0,58% e elétricas, queda de 2,69%. Isso lembrando, sempre considerando as ações que fazem parte do Ibovespa, 75 ações, principal índice da Bolsa Brasileira. O último candle você pode visualizar aqui, ó, a abertura aqui em cima, chegou a registrar a máxima lá em 103.237 e fechou aqui nos 100.461. Repara que a mínima aí, ó, olha o movimento que está fazendo, né? Mínimas abaixo e topos acima, um movimento, olhando aqui pelo candle, um movimento de topos e fundos descendentes. Essa é a situação. Agora vamos ver aqui como é que foi, quais foram as maiores altas e baixas. A gente vê Via Varejo com uma alta de 3,41%, a Klabin com alta de 2,98%, Rap Vida, né, 2,12%, Grupo Natura com alta de 1,97% e BTOW3, 1,45%. Destaque negativo, Brasil Foods, BR Mall, com queda aí de 7%, Eletrobras também, ó, queda de 6,94%, e Multiplan, queda de 5,94%. Na semana, os destaques positivos são Klabin, materiais básicos, a gente viu, papel e celulose está dentro dos materiais básicos,
Marfrig alta de 6,64%, CSN alta de 5,71%, a Azul aí aparecendo 4,76% de alta e Usiminas, que também entra em materiais básicos, 4,70%. A gente viu nesse gráfico aqui que eu mostrei quais setores aí que estão performando melhor nessa semana. Vamos voltar aqui, vamos ver agora as ações, os destaques aí das ações que têm maior participação no Ibovespa, as 20 ações com maior participação no Ibovespa. A gente pode separar aqui em quadrantes, então destaca aí quem? A gente pode destacar primeiro o primeiro quadrante aqui, aparece a Intermédica com desempenho melhor do que o Ibovespa no mês e no ano aqui no eixo vertical, Vale, Grupo Natura, Suzano, a VEG, né, e Magazine Luiza. Você vê que no mês o melhor desempenho das 20 ações com maior participação no Ibovespa é da Suzano. Por outro lado, a gente vê aqui os bancos com desempenho negativo no mês e no ano, o Banco do Brasil aparecendo aqui, Bradesco, Itaú, né, e também Equatorial aqui, com uma performance pior do que o Ibovespa no mês. Então, esses aí são os destaques. A gente vê também as ações com maior participação no índice. Vamos seguir. Então, agora vamos ver o gráfico do Ibovespa. Vou abrir aqui já o gráfico do Ibovespa. A gente traçou também aqui juntos, sem adivinhar, sem vender mágica, acompanhando, estudando o mercado junto. Essa linha de tendência de baixa aqui, mas poderia ter rompido, foi uma grande coincidência, mas foi uma referência. Não é porque traçou uma linha que o preço vai cair, seja uma linha de tendência de alta ou de baixa, é uma referência. E por enquanto ela está sendo respeitada, como você está vendo aqui, né? Está bem claro isso. Você vê o Ibovespa, que a gente comentou bastante sobre esse ponto de 105.800. Agora vamos aguardar. Rodrigo, até que ponto o Ibovespa poderia cair? O que a gente pode fazer aqui agora para identificar possíveis pontos? Primeiro, a gente vê um ponto aqui de briga aqui nessa faixa aqui, Concorda comigo? 93 mil pontos é um ponto que a gente vê de briga. Mas aqui a gente também vê uma resistência aqui, nesse nível. Também posso marcar um outro ponto aqui, de 97.300. E por último, o que a gente pode fazer? Se rompeu essa linha de tendência de alta aqui, eu posso traçar um Fibonacci desse fundo até o topo ali, e ver as possíveis correções, possíveis níveis de correção. Quais são os possíveis níveis de correção? 8.900, 89.000, 83.800 e 78.600. Você vê que 78.600, a gente olhando aqui para o passado, um ponto de muita briga, né? O preço ficou trabalhando aqui, acumulado aqui quase um mês aqui, pegou aqui o mês meados de abril até meados de maio, ficou nessa faixa. Então agora vamos ver o gráfico aqui. Então vamos ver o gráfico de 5 minutos. Vamos pegar o gráfico aqui de 5 minutos do Ibovespa para a gente ver o movimento durante o dia. Tá aqui a famosa, aquela linha de tendência de baixa que a gente traçou lá no gráfico diário, está aqui, Então a gente vê os topos e fundos descendentes aqui, perdendo os 100.880 pontos, né? O Ibovespa hoje. Olha só que interessante, no gráfico de 5 minutos, ele perde os 100.880, volta a testá-lo como uma resistência e fecha. Agora, para amanhã, a gente, claro, né? Óbvio, será que o índice vai se manter aqui acima aqui dos 100.180 pontos? Né? A gente vai acompanhar, vamos ver amanhã. O cenário aí, como eu falei, é um cenário de alerta, já tinha comentado isso ontem, né? Pela proximidade aqui dos 100.880 pontos. Então, essa é a situação. Vamos ver aqui o movimento hoje. O índice, ele abre aqui embaixo, nos 102.000, chega a registrar lá uma máxima lá nos 103.200, volta de novo. Você vê aqui, fica bem interessante para observar. Olha aqui, primeira tentativa de passar dos 103.200, recua. Segunda tentativa de passar, recua. Terceira tentativa de passar, recuou e recuou mesmo. Aí recuou de vez aí, descendo até fechar aqui nos 100.450 pontos, né? Essa faixa aí. Então esse foi o movimento do Ibovespa. E agora, pessoal, vamos ver as notícias aí, né? O que saiu aí, as novidades para a gente dar uma passada pelos gráficos. Vou botar aqui no detalhe aqui esses gráficos que apresentam o nível de Fibonacci, o volume, média móvel do volume, o Ibovespa aí no ano com uma queda de 13,13%. Vamos dar uma passada aqui agora, vamos ver aqui
A Tupi, fabricante de blocos e cabeçotes de motores, encerrou o segundo trimestre com um prejuízo líquido de 82,8 milhões e queda de 54% na receita líquida. Os principais clientes das áreas de transporte e agronegócio foram fortemente afetados nos meses de abril e maio. Vamos lá, vamos ver o gráfico de Tupi. Pessoal, lembrando, se você está achando esse trabalho interessante, não esqueça, dê o seu like, participe, coloque o seu comentário, inscreva-se no canal, isso é muito importante, principalmente se inscrever no canal e dá o like no vídeo, claro, se você estiver gostando, também compartilhe aí com os amigos, divulgue, né? Isso é importante para o canal e o trabalho ganhar visibilidade e eu conto com o seu apoio. Então a gente vai ver aí o gráfico da Tupi, vamos ver Tupi aí, situação Tupi 3 aí, ó. Ela estava trabalhando dentro de um canal de alta desde o impacto aí da forte crise da Covid-19, e aí a média móvel de 21 em períodos apontando para baixo, média de 200 na horizontal aqui, mostrando uma indefinição, ela rompe essa linha de tendência de alta aqui e está agora, né, abaixo dos 17,90, chamando a atenção. Hoje fechou com uma queda de 2,56%, no ano registrando queda de 32,25%. Muita gente olhando a notícia, só aquela chamada ali, né, o destaque, que a fonte é do valor econômico, vai falar, poxa, uma notícia dessa ruim, é natural a ação cair. Mas a gente já viu ações que apresentam resultados bons e que não sobem, que caem também. Então a gente tem isso em mente. Vamos ver a próxima aqui. Banrisul registrou lucro líquido de 119 milhões no segundo trimestre, uma queda de 64% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 53,5% ante o primeiro trimestre. A margem financeira ficou em 1,299 bilhão no segundo trimestre, com alta de 3% ante o primeiro trimestre, mas queda de 3,9% na comparação anual. Vamos ver o gráfico aqui, Banrisul, aqui ó, BRSR6. Está aqui a Banrisul, hoje fechou com uma queda de 3,43%, a gente traçou esse fio aqui, deixou marcado. Ponto importante aqui em 13,50, comentei até em outro vídeo, já falei sobre esse ponto. Está aqui, ó, suporte, suporte, suporte. Né? Um ponto importante, vamos ver se ela se mantém. Tem um outro ponto mais importante que representa, na minha opinião, os 50% de correção desse movimento de alta, que está na faixa de R$13. Então, ela no ano registrou uma queda de 34,6% e hoje fechou com queda de 3,43%. A gente viu que o setor financeiro hoje não foi bem. Vamos aproveitar e vamos ver Itaú. Olha a queda de Itaú hoje. Ela perdeu ontem, fechou abaixo dos 25,70. Hoje fechando com uma queda de 2,85%. No ano registrando queda de 31,81%. Esse é o gráfico do Itaú. Nos dois últimos pregões, um volume aí acima da média, né? Vamos ver também outro banco aqui, ó, Banco do Brasil primeiro, vamos ver o Banco do Brasil, queda hoje de 2%, indefinida aqui, ainda acima desse ponto importante de 31,60. Agora sim, Bradesco, vamos ver Bradesco, ó, Bradesco fechou abaixo dos 21,65. 21,60, fechou a 21,20 hoje, com uma queda de 2,08%. Vamos voltar lá para as notícias para a gente ver a Marfrig. A Marfrig reportou um lucro de 1,6 bilhão no segundo semestre. Um desempenho recorde, 17 vezes superior aos 87 milhões de igual período de 2019. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado mais do que triplicou, chegando a 4 bilhões. Pessoal, quero lembrar vocês, enquanto a gente vai ver aqui o gráfico de Marfrig, que amanhã eu não vou publicar o vídeo, não vai estar disponível aqui no canal o vídeo de fechamento na sexta-feira. Eu tenho um compromisso, não vou conseguir publicar amanhã, mas no final de semana pretendo no domingo publicar um vídeo dando uma passada aí pelo mercado, até para você, domingo, em vez de você assistir alguns programas aí da noite, né, que às vezes não agradam muito, assiste o vídeo e aí já se prepara para o mercado segunda-feira, né? Vai ter a história de sexta, de repente pode ser até uma nova maneira aí de publicar os vídeos. Eu vejo que os vídeos na sexta-feira não tem tanta audiência, as pessoas, natural, né, o momento aí de curtir o final de semana, e aí pode ser uma nova rotina aí a gente passar a publicar o vídeo no domingo, preparando para segunda. Pode ser interessante, até gostaria de ouvir sua opinião também, mas no caso, na sexta-feira, essa sexta-feira eu não estarei publicando o vídeo aí, tenho publicado todos os dias vídeo de fechamento, não vou estar publicando e por respeito, consideração a você, estou avisando aqui hoje já. Vamos lá, vamos ver a Marfrig. A Marfrig fechou com uma alta de 0,41%,
Só que repara, olha só que interessante, ela chegou lá na máxima lá, R$16,30, foi a máxima dela, né, hoje. E ela fecha aqui, ó, depois ela abriu a 15,54, deixa eu dar um zoom aqui no candle para ficar legal para vocês poderem ver. Ela abriu a 15,54, foi na máxima lá em 16,30 e recuou, ela chegou a ficar até negativa, né, com uma variação negativa hoje, mas fechou aí com uma alta de 0,41%. Olha o volume, claro, o resultado saiu muito bom, esse resultado foi divulgado ontem, o pessoal ficou animado, opa, um resultado desse, vou entrar saindo, vou comprar, é o papel, vai subir, vai bombar, ela está no topo aí de 2020, ela recuperou tudo que ela perdeu devido à crise da Covid, e aí ficou essa expectativa, só que aí devolveu tudo, né? Um volume muito forte, é o volume aí, ó, bem acima da média, volume de 52 milhões de ações negociadas, deixa eu parar o mouse aqui para ver, geralmente negocia em torno de 14 milhões por dia, ó, mas olha o gráfico de Marfrig, ó, é interessante ver o gráfico, ampliar, para a gente ver o movimento dela, ó. Esse movimento aqui, ela vinha subindo já bem aí desde 2019, e aí a crise da Covid deu uma pancada forte nela, né? Então essa situação, mas já se recuperou, mas agora tem pontos importantes aqui em R$14, na minha opinião, e R$36. 36,30 é um ponto importante, porque é uma antiga resistência, tá aqui, ó, resistência, resistência, ponto de briga, a gente vê essa briga aqui, zona de confusão, e aqui também, ó, então é um ponto aí de atenção. Média móvel de 200 períodos ainda apontando para cima, média móvel de 21 períodos aqui um pouco indefinido, mas também, claro, aqui uma tendência aqui de alta, né? Então, vamos acompanhar Marfrig conforme o movimento aí também do Ibovespa, né? Será que o Ibovespa caindo, ela consegue manter aí uma trajetória aí de alta, aí uma tendência de alta? Vamos ver. Vamos ver a próxima aqui, a Ultrapar. A Ultrapar Holding do grupo Ultra reportou desempenho operacional melhor do que o esperado pelo mercado no segundo trimestre. O lucro líquido foi de 50 milhões, comparável a 121 milhões no mesmo período de 2019, refletindo a piora de desempenho da Ipiranga e da rede de varejo farmacêutico Extra Farma. Esse efeito foi parcialmente compensado pelo forte avanço da Oxiteno, que colocou uma nova fábrica em operação nos Estados Unidos e foi beneficiada pela desvalorização do real. Vamos ver aqui o gráfico da Ultrapar, o GPA3. Vamos ver aqui o GPA3. Olha a Ultrapar aí, indefinida, média móvel de 200 períodos na horizontal, essa média vermelha que é a média móvel de 200 períodos, muito utilizada, comento sobre ela. Por que 200 períodos? Comento sobre ela no mini curso de Empreenda no Mercado de Ações. E aqui eu tenho a média de 21 períodos que também está na horizontal. Então é um papel que está indefinido. Hoje fechou com uma queda de 0,59%, no ano registrando uma queda de 26,27%. Ela que perdeu aqui, ela rompe essa linha, sai dessa linha de tendência de alta aqui, dessa referência e fica lateralizada. Essa situação aí da Ultrapar. E para terminar, a Tecnisa fará um lançamento de 108 milhões neste trimestre na cidade de São Paulo. Vamos ver o gráfico da Tecnisa? Tudo matéria importante, citada, fonte aqui, peguei o destaque, né, no valor econômico, tá aqui, matéria do valor econômico, tá? Então a gente vê aqui, ó, Tecnisa, vamos ver a Tecnisa? Ela fechou hoje com uma queda, um dia de queda do mercado, 0,65%, média móvel de 21 períodos apontando para baixo, e a média móvel de 200 períodos na horizontal. Essa é a situação da Tecnisa. No ano registra uma queda de 41,8%. Pessoal, e agora eu quero aproveitar e mostrar para vocês o seguinte, a gente vai continuar vendo alguns gráficos. Repara, né, que a gente tem aqui, no caso aqui da Tecnisa, a média móvel, o preço está abaixo da média móvel de 200 períodos, que pode ser uma referência. Opa, se o preço estiver abaixo da média móvel de 200 períodos, o preço está trabalhando para baixo, eu não vou comprar. Ele pode estar até num processo de recuperação, como aconteceu aqui, ó. Ele está abaixo da média móvel de 200 períodos, né, e está fazendo um processo de recuperação. Mas é claro, é óbvio, ele veio de uma queda, né? Então isso pode ser uma estratégia, pode ser uma referência para a gente. E daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou falando isso. Um outro ponto que a gente pode avaliar é o volume. O Luiz Eduardo comentou aqui no vídeo, Luiz Fernando, desculpa, comentou no vídeo de ontem,
falando sobre o volume, um belo indicador para a gente acompanhar o mercado, avaliar o mercado. É interessante a gente estar acompanhando o volume, por isso que nos meus vídeos aqui, nos gráficos, eu coloco o volume, tá? Para a gente olhar, verificar, como a gente viu lá no caso de Marfrig. Abril, hoje teve um volume forte por causa do resultado que ela apresentou, né? Justificou aquele volume ali. Então, a gente vê também, dito isso, eu queria mostrar agora para vocês, vamos dar uma passada nas outras ações aí, vamos ver outras ações aí que são destaques aí do Ibovespa. A gente pode ver aqui, ó, Petro, e não desliga, eu vou mostrar uma outra informação daqui a pouco para você, não saia do vídeo. Petrobras, ó, a Petrobras fechando a 2,73%, a média móvel de 200 períodos na horizontal. Vamos ver Vale 3, como é que fechou a Vale 3? Vale 3 respeitando a média móvel de 21 períodos, mas fechou com queda de 1,87%. No ano registra uma alta de 13,13%. Via Varejo, a Via Varejo acima da média móvel de 200 períodos, volume acima da média hoje. Ela fechou hoje a R$ 18,78 com uma alta de 3,41%. Volume, ela que chegou próxima desse ponto que a gente tinha comentado aqui de 17,65, chegou próxima ontem, né? A mínima de ontem foi em 17,96, então se aproximou. Vamos acompanhar aí Via Varejo. Outro papel que o pessoal gosta muito, Cogni 3, ó, Cogni 3 fechando a 6,92, segunda-feira, próxima segunda, vencimento de opções. Então, a Cogni 3 aí fechando a 6,92, volume fraco, abaixo da média, comparado com os dias anteriores. Hoje fechou com uma queda de 3,76. Olha a média móvel de 200 períodos. Preço abaixo, média móvel cai em cima. E aí, o que eu fiz? Vou trazer para você aqui agora, se você ficou até o final, legal, vai poder ver isso. Eu peguei e calculei a relação aqui entre o preço de fechamento e a média móvel. Se essa relação for negativa, o preço está abaixo da média móvel. É a relação que eu digo, eu peguei o preço de fechamento, dividi pelo valor da média móvel e encontrei uma variação. Se a variação é negativa, a relação é negativa, o preço está abaixo da média móvel. Se a relação é positiva, o preço está acima da média móvel de 200 períodos, conforme eu comentei, uma referência para a gente. Então, feito isso, olha só o que eu apresento aqui para você, né? Diferente aqui, a gente mostra aqui para você a relação de fechamento e média móvel de 200 períodos de 147 ações. Então, que ações estão mais distantes, mas estão subindo em relação à média móvel de 200 períodos? A gente vê aqui, ó, VEG, Banco Inter, Via Varejo, BTOW3, PetroRio, Magazine Luiza, JSL, BTG Pactual. Exemplos, né? São ações que o preço está distante da média móvel de 200 períodos, acima da média móvel de 200 períodos, mostrando aí uma tendência de alta, né? Elas estão já numa tendência de alta e mais distante está se afastando da média. Então vamos voltar aqui, vou mostrar aqui, vamos ver isso no gráfico, daqui a pouco a gente volta aqui nesse mapa aí que eu mostrei para vocês. Então a gente pode ver aqui VEG 3, olha a VEG 3, o preço está aqui, R$ 68,90, a média móvel está R$ 43,00, a média móvel de 200 períodos. Então, é uma tendência clara aqui, né, de alta, está subindo, mas já está bem distante comparado com outros papéis. Vamos pegar um papel que está na meiuca ali, ó. Vamos pegar aqui um papel, de repente, deixa eu ver um papel que o pessoal comenta mais aqui, intermédio que o pessoal não fala muito, tem a Vivara, Eletrobras. Vamos pegar a Eletrobras, Elet 6, ó, tá ali na meiuca. Vamos ver a Elet 6 como é que ela tá, ó. Pegar um papel diferente, também bem comentado, né, por causa da questão da privatização. Elet 6, ó, hoje fechou com uma alta, né? Foi uma alta de queda de 5,38%, desculpa, estava aqui, 5,38%, a queda hoje no ano registrando uma queda de 3,85%, só que ela está trabalhando acima da média de 200 períodos, ó, o preço está aqui, a média está aqui, mas está mais próxima da média do que a ação da VEG. Rodrigo, então acabou o problema, agora é isso que eu precisava, isso aqui são referências, a gente podia fazer um trabalho só mapeando as ações, eu quero pegar aquelas ações que têm uma determinada, dentro de uma determinada faixa de distância da média móvel, né? Uma determinada relação aí com a média móvel, diferença, né? E
vou trabalhar agora, vou estudar, vou olhar o gráfico, vou ver o comportamento, né? No caso aqui, ó, tudo bem, a Eletrobras está acima da média móvel de 200 períodos, mas tem uma zona aqui, ó, de briga na faixa de 38,70 que ela deixou lá atrás. Então, será que ela vai vir testar essa média móvel? Será que ela vai vir abaixo, aqui em torno de 31,55? É um ponto de atenção. Mas seria um papel para vender? De repente, quem usa a estratégia de não operar, né, de não fechar a posição se o papel estiver acima da média móvel, ele não vai fechar. Ele vai falar, não, o papel está acima da média, por que eu vou fechar a operação? É um pensamento, né? A gente tem que analisar cada caso, analisar o papel. Não existe mágica. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu compartilho dessa ideia, né? Não existe mágica. Então, vamos voltar lá para você ver aqui, ó. A gente vê outros papéis que estão bem abaixo da média móvel. Um exemplo é IRB. A gente aproveita para ver o gráfico de IRB. Ó, vou pegar aqui o gráfico de IRB, que hoje também fechou com queda de 1,92%. Olha a média móvel de 200 períodos de IRB. Ah, essa média móvel não serve para nada. Olha a média móvel aqui e o preço de IRB. Agora, olha a média móvel onde ela está, de 200 períodos, e o preço de IRB cá embaixo, ó. A média móvel está em R$ 16,54. O preço dela, hoje ela fechou a R$ 7,68. Ela que hoje, mais uma vez, trabalhou ali para romper os 8,10 e não conseguiu. Tá aqui, ó. A gente vê aqui, ó, a máxima do dia em 8,13 e ela não conseguiu. Esse também trabalho poderia ser feito em relação a outra média. Isso é ferramenta para ajudar, para ajudar, para que a gente possa filtrar que papéis eu vou estudar. A gente viu aí, eu estou olhando 147 ações. Imagine se você pegar todo o universo da bolsa, né? A gente tem que criar algumas regras. Esse tipo de papel eu não acompanho por causa disso, por causa do volume, né? Não gosto de acompanhar esse papel e por aí vai. Definir alguns critérios, ou porque não tem fundamento bom, é um outro critério, né? Para não acompanhar. Então vamos seguir, vamos ver outras ações aqui, ó. A gente pode ver o IBR3, hoje fechou em alta, ó, um exemplo de alta, pregão hoje, o Ibovespa em queda, ele brigou aqui, ó, 1,52 a IBR3, ó, brigou, fechou com alta de 10% hoje, no ano registra uma alta de 103,49%. Ok, pessoal? E para terminar, vamos ver Azul e tem mais uma informação. Espera aí, vou mostrar mais um trabalho para vocês. Média móvel de 21 períodos aqui na Azul, na horizontal. Média móvel de 200 períodos, ó, apontando aqui para baixo, aqui, preço abaixo da média móvel de 200 períodos aqui também é uma referência. A gente vou estar ampliando esse trabalho aí, melhorando aí, para facilitar, para ajudar, sem criar dificuldade para vender facilidade. Vamos voltar aqui, outro trabalho que eu fiz, hoje as ações que apresentaram o volume do dia superior ao volume da média dos últimos 21 períodos. Então a gente vê aqui, ó, positivo hoje, a SLC Agrícola fechou a 25,48, uma alta do dia de 5,86%. Vamos ver o gráfico da SLC, tá aqui, ó, SLC 3. A gente buscando com essas ferramentas reduzir a subjetividade, tá? Então aqui, ó, ela testando aqui, superou, fechou acima desse ponto que a gente tinha marcado, 25,37, essa resistência. Hoje fechando a 5,86, no ano registra uma alta de 6%. Olha o volume dela hoje, ó, volume muito bom hoje. Vamos ver outro caso aqui, ó, uma ação que fechou com volume acima da média, mas fechou em forte queda. Brasil Foods aqui, ó, foi destaque de queda hoje, uma das maiores quedas, né, das ações que fazem parte do Ibovespa. Então vamos ver a ação aqui, BRFS3. Vamos botar aqui BRFS3. Pessoal, lembrando, mais uma vez, amanhã eu não vou estar publicando o vídeo de fechamento. Tem um problema imprevisto aí, um particular, um compromisso. E estarei voltando, pretendo publicar um vídeo no domingo, tá? E aí a gente dá uma passada aqui que aconteceu na semana, na sexta-feira, aquele trabalho aí tradicional que vocês conhecem. Então a gente vê, ó, a BRF, né? Brasil Foods aí fechou com queda de 7,80%, no ano registrando uma queda de 40%. E o papel aqui parece com um cara aí de que vai buscar, também está abaixo da média móvel de 200 períodos, que vai buscar aqui o teste mais uma vez, 19,90. Será? Tem aqui uma bela resistência, né, que já foi um belo suporte, que já foi resistência no passado. Tá aqui, ó. Aqui, ó, a briga aqui, ó.
já foi resistência no passado. Então tá aí o gráfico da Brasil Foods e a gente olhando os movimentos aí, buscando, garimpando aí pelo volume. E para terminar, agora sim, para terminar, mostro para você um outro mapa com 147 ações, mostrando as ações em que o IFR, Rodrigo, não sei o que é IFR, assista o mini curso, Empreenda no Mercado de Ações, onde eu apresento, comento, claro, uma visão de uma forma básica, sobre o índice de força relativa, bem interessante, tradicional aí para quem trabalha com análise técnica, para quem vai começar com análise técnica, usa o índice de força relativa. Então, quando eu tenho uma ação aqui que ela está com índice de força relativa baixo, a gente diz que ela está sobrevendida, né? Está muito vendida, né? Já está bem vendida, assim, entre aspas, né? Por favor. Então a gente pega um exemplo aqui, vou pegar aqui a Gabora, que é a Elbor, está aqui com o índice de força relativa de 23,5. Aí eu vou pedir ajuda de um outro gráfico aqui, que eu tenho o índice, está aqui, ó, o índice de força relativa. Vamos botar aqui, ó, esse índice de força relativa da Brasil Foods está em 45 pontos. Vou botar aqui agora da BRFS3, Brasil Foods, vamos lá. Está aqui agora, né? Ela está aqui, foi do Brasil Foods que eu vi? Não, foi da Elbor. Vamos lá, HBOR3, desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Olha lá, 23 pontos aqui, o IFR, né? Ela que caiu, vem em um processo de queda aí, ó, vem caindo. Posso até traçar uma linha de tendência de baixa aqui na Elbor. Vou colocar essa linha aqui para a gente acompanhar depois aí, né? Vou colocar essa linha aqui em rosa aqui, tá? Lilás, tá aqui, tá marcado. Tem um suporte aqui na faixa de 11,55. Aqui, ó, suporte, resistência, resistência. Então, repara, a gente agora começa a ter referências. E o volume dela também foi bom, hein? Volume bom. Então, aí é referência. Ah, então ela vem a 11,55? Não sei se ela vai. Aí tem imprevisibilidade do mercado. Mas eu vejo que o IFR já está baixo, um IFR baixo, e o que pode dizer que, de repente, esse movimento de queda está esgotando, né? Está perdendo força, pode estar perdendo força. E aí a gente tem que acompanhar, avaliar o contexto, ver, não tentar adivinhar, pegar a faca caindo, porque aí a gente pode pegar do lado errado, né? E se cortar. Então, um outro exemplo. E também temos aqui, ó, vamos dizer, ações que estão com IFR alto. Um exemplo, SMTO3, São Martinho. Vamos ver aqui para terminar, agora sim, pessoal, para terminar, quase 40 minutos de vídeo, compensando a ausência de amanhã. A gente vê aqui a São Martinho com IFR aí de 84, ó. Um IFR de 84. Vou botar naquele gráfico tradicional para a gente ver os outros pontos. A máxima dela no ano em R$ 29,00, ela bateu aí numa resistência, mas até superou hoje. Hoje fechou com alta de 2,54%, vem com volume alto, acima da média nos últimos 5 pregões, né? E ela hoje já superando aí os 24,50, 24,60, mas tem que ficar atento aí por causa do movimento do Ibovespa. Vamos ver o Ibovespa amanhã, sexta-feira, né? Como ele vai se comportar. Pessoal, é isso aí. Muito, muito obrigado. Atenção, cuidado, né? Não entre em euforia. Vou voltar aqui para o gráfico do Ibovespa. Olha, vou voltar aqui no gráfico do Ibovespa, a gente marcou alguns pontos aqui, 100.880, 97.000. É claro que a gente espera, é ótimo esse movimento do investidor individual vindo para a Bolsa. A gente espera tomara aí que o índice rompa aqui essa linha de tendência de baixa, mas aqui a ideia não é adivinhar o que vai acontecer, né? Fazer adivinhação, previsão, o objetivo não é esse, é educacional, preservar o capital. Então a gente vê o índice abaixo dessa linha de tendência de baixa, que é uma referência para a gente. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, possibilidades aí de chegar até 97.500, né? Tem essa possibilidade, talvez não chegue amanhã, mas nos próximos dias o índice ceda mais um pouco. Esse movimento não é de uma vez só, então preste atenção. E tem essa referência aqui da linha de tendência de baixa. Pessoal, é isso aí, um grande abraço, bom final de semana, bom descanso. E volta aí no domingo com um vídeo aí falando do mercado, pegando aí, compensando aí a sexta-feira, para você se preparar para a próxima semana. Um grande abraço e bom descanso. Até mais.